Ó, vamos que vamos. Vamos entender essa primeira situação, professor Miguel, que é esse pedido da defesa de Bolsonaro, né? O recurso foi. Eles tinham pedido para que Alexandre de Moraes fosse afastado. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, tinha rejeitado isso, né? E agora eles pedem para que o plenário do Supremo decida. Os advogados afirmam que Moraes está se colocando como vítima e, ao mesmo tempo, como julgador. E o pedido agora é que essa demanda seja analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Minha primeira pergunta, professor Miguel Reale, eles podem fazer esse pedido? Quer dizer, eles podem pedir para que o plenário decida? E segundo, Alexandre de Moraes deve ser afastado? Bom dia a todos. Sem dúvida, há a possibilidade de pedir que a decisão do presidente do Supremo, que liminarmente indeferiu o pedido no momento de férias do Supremo Tribunal Federal, que essa decisão seja objeto de apreciação também pelo plenário. Mas é absolutamente descabido, porque vítimas são todos. Vítima é o judiciário brasileiro, né? Com a invasão do Supremo Tribunal Federal e a destruição das suas instalações, e, aliás, das três sedes dos poderes, a do Supremo foi a mais violentada, todos são vítimas, né? Portanto, não se justifica de forma nenhuma essa alegação. Não é o réu que escolhe quem é que vai julgá-lo ao transformá-lo em vítima, quando nenhuma atividade, nenhuma participação teve a vítima, teve essa pretensa vítima, porque todos são vítimas. Então, ninguém poderia julgar no país na medida em que o judiciário é que foi atingido de forma frontal e absurda em dia 8 de janeiro. Portanto, é totalmente descabido. Está certo o ministro Barroso no seu despacho de indeferimento do pedido de afastamento do ministro Alexandre de Moraes. O senhor acha que o Agora, plenário vai certas agir pessoas. diferente? Não. O senhor acha que o plenário deve seguir o que o Barroso decidiu, professor? Ou há alguma chance de o plenário decidir diferente? Não, eu acho que não. Acho que ali todos são vítimas. Não há. O Alexandre de Moraes pode ser um objeto de foco mais acentuado, mas, na verdade, todos são vítimas, né? É vítima a ministra, era vítima a ministra Rosa Weber, é vítima todos os ministros que tiveram seus gabinetes invadidos, ou seja, aí é o réu querendo escolher quem julga, né? Não é assim. Agora, doutor Reale, diante dessa obviedade que o senhor menciona, em verdade a vítima foi a própria democracia brasileira, né? E diante também do fato de que, afora o questionamento da defesa do Bolsonaro, há muitas outras lá questionando a legitimidade do Alexandre de Moraes para atuar nesse caso, há quase 200 recursos, todos indeferidos pelo Barroso. Não teria sido o caso, a seu juízo, de o ministro ter se antecipado, o ministro Barroso, e ter submetido isso logo ao plenário para pacificar essa questão? Eu acho que, na verdade, quando esse pedido foi feito, se não me engano, era um período de recesso, e ele atuou respondendo na condição de presidente durante o recesso. Por isso, acho que é interessante que seja levado ao plenário para desfazer de vez essa dúvida, e eu creio que o plenário vai confirmar a decisão do Barroso, está bem fundamentada. Eu queria muito te ouvir também, hoje, Sakamoto, a respeito dessa insistência, na verdade, né? Chama atenção até a insistência da defesa de Bolsonaro para que Moraes não atue nos casos dele. Como é que você analisa do ponto de vista político isso, hein, Sakamoto? Olha, Fabiola, é uma estratégia antiga do próprio Jair Bolsonaro. O Bolsonaro ele vem durante toda a eleição, e antes até da eleição, durante tudo, pelo menos a segunda metade do governo, o Bolsonaro ele bateu de frente com o Tribunal Superior Eleitoral, com o Supremo Tribunal Federal, com algumas figuras especificamente, né? Com o hoje presidente Luiz Roberto Barroso, com o próprio Alexandre de Moraes, uma série de vezes para tentar descredibilizá-los como julgadores, como juízes, né?
o Bolsonaro e a trupe do Bolsonaro foi para cima, inclusive houve ataques diretos, houve tentativa de intimidação de várias formas. Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes de canalha naquele comício no dia 7 de setembro de 2021 na Avenida Paulista. Ou seja, o que o bolsonarismo fez ao longo desse tempo foi atacar a corte, atacar os seus membros para fazer com que eles para que lá na frente eles pudessem, o bolsonarismo pudesse dizer, olha, esse pessoal que está julgando a gente não é isento porque eles são vítimas. Só que aí, veja bem, eles são vítimas de mim mesmo. O bolsonarismo começa estrategicamente a atacar as instituições, atacar os representantes dessas instituições para que lá na frente eles possam dizer, eles são vítimas, eles não podem ser julgados, eles têm que ser considerados parciais e retirados do julgamento e movidos para fora do julgamento, porque eles são vítimas. Ora, se isso for feito, se esse tipo de atitude se o judiciário aceitar esse tipo de estratégia, basta qualquer réu começar a atacar diretamente ou através de seus compartos, aliados, atacar um juiz ou atacar o foro na qual ele será julgado para que aquele foro possa ser considerado suspeito, né? Então isso não pode ser aceito. Isso não pode ser aceito e não vai ser aceito pelo Tribunal Superior, desculpa, pelo Supremo Tribunal Federal e de maneira alguma, mas é uma estratégia que é tocada e continua sendo tocada. E agora, depois de tanta pancadaria, porrada, tiro e bomba em cima do Supremo, em cima do Alexandre de Moraes, o bolsonarismo quer torná-lo suspeito. Além disso, tem um segundo ponto, né, que é a questão de lá na frente, depois do julgamento, durante o julgamento e após o julgamento e seguindo a toada hoje, há uma tendência do Bolsonaro ser condenado, sim, pelo que aconteceu e vir a ser punido pelo que aconteceu. Só que aí o bolsonarismo vai ter uma justificativa para atacar a decisão. E mesmo com o Bolsonaro preso, o Bolsonaro afastado, vai falar que o tribunal não era um tribunal isento, que os juízes eram suspeitos, que o juiz relator, o ministro relator era suspeito, que o tribunal também se mancomunou contra ele. Vai gerar um argumento para que no seio do bolsonarismo, aqueles 15 a 20% de bolsonaristas radicais que acreditam em praticamente tudo que o ex-presidente fala, eles vão comprar essa ideia de que o Supremo foi um tribunal parcial, né? E isso ajuda a manter a coesão em torno de Bolsonaro e ajuda a manter a força política de Bolsonaro, porque o Bolsonaro não terá sido condenado pelos crimes que cometeu, e foram muitos crimes, mas terá sido julgado de forma injusta por um tribunal que é parcial. Então tem essas duas cabeças aí que o bolsonarismo insiste, né? E ele sabe que vai perder, ele sabe que o plenário não vai dar, como o professor Miguel Reale colocou, mas insiste mesmo assim para isso, para ter lá na frente essa justificativa de poder dizer que o julgamento foi injusto. Eu acho que até vale a pena, antes de eu passar até a palavra para o Josias também opinar sobre esse assunto, a gente até ouviu ontem o Alexandre de Moraes falando sobre a luta pela democracia, né? Porque quando a defesa de Bolsonaro pede o afastamento de Alexandre de Moraes, é pela ação de Alexandre de Moraes em defesa da democracia, que é o discurso dele. Ontem, na abertura, inclusive, das aulas, né, lá na USP, Alexandre de Moraes resolveu falar sobre o assunto e falou que a luta a favor da democracia, né, pela democracia, ela tem que ser intensa. Vamos ouvir. Porque no Brasil esse ataque ao judiciário foi muito mais amplificado, porque no Brasil existe a justiça eleitoral. Então, ao mesmo tempo, o ataque ao segundo pilar da democracia, os instrumentos que levam à democracia, o voto, e o terceiro pilar, a independência do judiciário, no Brasil isso se misturou, porque é o poder judiciário, por meio da justiça eleitoral, que organiza, realiza, administra e julga as eleições. Então, o inimigo do segundo e terceiro pilares da democracia, para o populismo extremista no Brasil, era o mesmo. E os canhões foram direcionados para isso. Esses três pilares resistiram no mundo todo, mas foram abalados. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos
baixar a guarda, não podemos dar uma de bambam contra o Popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. É interessante isso, né? A gente está ouvindo aí ele falando sobre a luta contra a democracia. Estamos atentos. Esse é um recado, né, Josias, de que a gente até ouvi aqui, depois até quero ouvir novamente o professor Reale, o professor Walter Mairovitch, dizendo que realmente, juridicamente, ele não precisava se afastar, mas que ele achava que deveria, diante dessas falas, né, de Alexandre de Moraes. O que você achou desse recado que ele deu ontem, hein, ô Josias? É um recado meio óbvio, né? Porque nós estamos diante de um adversário atípico, né? É um ex-presidente que passou os 4 anos da sua presidência conspirando contra a lógica e contra a democracia, né? E ele mantém, se o ato na Avenida Paulista, no domingo, serviu para alguma coisa, foi para mostrar que ele mantém uma certa resistência, tem apoio nas ruas, né? Levou lá muita gente, encheu 7 quadras da Avenida Paulista. Então, não é um adversário negligenciável. É um pouco o que está dizendo o Alexandre de Moraes. Diante de um adversário assim, convém não baixar a guarda, convém ficar com a guarda levantada e enfrentá-lo com a atenção que ele merece, né? O Bolsonaro ele está, Fabiola, acuado pela delação do Mauro Cid e pelas provas que a Polícia Federal colecionou contra ele, né? E ele recorre a um expediente usado por 11 em cada 10 investigados indefesos. Em vez de se defender, ele libera os seus advogados para atacar o Alexandre de Moraes, crivando o ministro de questionamentos formais. Nessa penúltima investida, a defesa do Bolsonaro recorreu contra a decisão do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que indeferiu um pedido para afastar o Moraes da relatoria do inquérito sobre o golpe. O que se alega é que o ministro, a Polícia Federal está dizendo que havia uma trama para prendê-lo, inclusive, ele foi monitorado, havia uma trama para prendê-lo, e o que se alega é que o ministro, como vítima dessa trama, não teria isenção para julgar o caso. E o Bolsonaro pede agora que o Barroso submeta a decisão que negou esse pedido de afastamento do Moraes, que submeta essa decisão ao aval do plenário do Supremo. A meu juízo, o ministro Barroso já devia ter, em vez de decidir monocraticamente, devia ter enviado isso para o plenário do Supremo de uma vez. Na semana passada, a defesa do Bolsonaro já havia protocolado 3 recursos, tentando protelar o interrogatório do Bolsonaro na Polícia Federal. O Moraes indeferiu todos. A defesa sabia que seriam indeferidos. E, na prática, o ministro forçou o investigado a silenciar diante de um delegado da Polícia Federal para não se autoincriminar. Direito dele, está previsto na Constituição, mas é uma posição constrangedora. E o Bolsonaro está tentando, Fabíola, criar um movimento novo, é o xandismo, que é um movimento análogo ao que se convencionou chamar de lavajatismo. A defesa e o investigado, o Bolsonaro, tratam o Xandão como um novo Sérgio Moro, no pressuposto de que, depois da condenação, que virá, certamente, não uma, mas algumas, eles poderão alegar a parcialidade dos julgadores. O diabo é que, no caso do Bolsonaro, o julgamento ocorre no Supremo e não numa vara de primeira instância. E a maioria dos ministros do Supremo vem referendando os atos do Alexandre de Moraes. Então, mesmo esse artifício parece infrutífero, porque será muito difícil ao Bolsonaro alegar que houve parcialidade de um colegiado no Supremo Tribunal Federal. Ele vai ser julgado por 11 ministros. Então, o futuro dele é bastante previsível e não tem final feliz, Fabiola. Então, ele está tentando criar esse xandismo, um paralelo do lavajatismo, mas me parece que é uma tática meio infrutífera, porque não estamos falando de primeira instância, né? Estamos falando de uma coisa que está tramitando no Supremo Tribunal Federal.
Queria muito ouvir o professor Miguel Reale sobre o comportamento de Alexandre de Moraes, né? Até o Josias está falando aí esse termo, né? O xandismo, né? O senhor acha que existe esse xandismo, professor Miguel Reale? Como é que o senhor vê a atuação de Alexandre de Moraes? Ele, inclusive, nessa fala de ontem, né? Dizendo não podemos ficar desligados, precisamos ficar atentos e fortes, né? Alertas e fortalecer a democracia e fortalecer as instituições, e diz que a luta ela tem que ser uma luta permanente. Como é que o senhor analisa esse comportamento de Alexandre de Moraes? Eu queria lembrar, Fabiola, que os ataques não são ao Alexandre de Moraes só. Foram sempre contra o Tribunal Superior Eleitoral. O Bolsonaro fez ataques diretos também a Barroso e ao Fachin quando estavam à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Esse decreto de estado de defesa é um decreto que estabelece a intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, focado exclusivamente no Tribunal Superior Eleitoral. Este decreto foi publicado, é de conhecimento público, e neste decreto de estado de defesa se cria uma comissão de regularidade eleitoral, cuja presidência é entregue ao Ministério da Defesa. Então, portanto, ele está sempre focando na ideia de que há uma conspiração e números já antecipadamente constantes de vitória do Lula por fraude do Tribunal Superior Eleitoral, e o objeto dele é desmoralizar o Tribunal Superior Eleitoral para gerar na população a ideia de que houve fraude, que ele ganhou a eleição. E tem dado resultado. É incrível que a USP levantou, na manifestação de domingo, que 88% dos manifestantes acreditam que o Bolsonaro ganhou a eleição. Ele vende a ideia da fraude eleitoral desde lá de trás. 2022 foi um ano de ataque constante ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, não é o Alexandre de Moraes que está sendo objeto, é o Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como foram atacados Fachin e Barroso, porque ele quer desmoralizar o processo eleitoral. E esse ato de violência institucional, chamado de ato de defesa, tem como objeto o Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele quer fazer um novo resultado da eleição. Ele não quer dar um golpe, dizer eu dei um golpe e assumi o poder legitimamente instituído. Não, eu assumi, a pretensão dele era assumir a presidência da República para reconstituir a pureza eleitoral, porque ele ganhou a eleição. Então, o objetivo dele é este. E tem dado resultado. São os pobres coitados, como ele chama, de 8 de janeiro, são os pobres coitados que estavam na Paulista também no domingo passado, acreditando nessa ladainha que é repetida constantemente, de que havia uma fraude, que a fraude já estava consolidada, que os resultados já estavam postos nos computadores do Tribunal Superior Eleitoral, dando a vitória ao Lula. Ele mesmo diz, a Folha faz uma pesquisa e dá 45% para o Lula. Esse é o número que já está nos computadores do Tribunal Superior Eleitoral. Então, na verdade, ele quer desconstituir a legitimidade da eleição. E, evidentemente, não vamos falar que o Fachin, que foi atacado violentamente por ele, também está impossibilitado de julgar, que o Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também está proibido de julgar. O que ele quer é realmente legitimar-se como vítima de uma fraude, que reassume a presidência da República, repondo os números nos seus devidos lugares. Essa é a ideia que ele tenta vender, e uma ladainha repetida que, infelizmente, alcança o ouvido dos pobres coitados. Aliás, a gente vai daqui a pouquinho trazer os detalhes dessa pesquisa que o senhor falou, que é bem interessante. O Sakamoto teve acesso a esses dados e vai explicar para a gente. Eu queria aproveitar a sua experiência jurídica, professor Miguel Reale, até para entender, no discurso do Bolsonaro, no domingo, alguns entendem que ele reconheceu a existência de uma minuta de golpe. E aí ele fala que não era um golpe, ele fala assim, como assim, um golpe usando a Constituição? A Polícia Federal já disse que vai utilizar essa fala dele nas investigações. Queria saber do senhor, o senhor acha que realmente essa fala compromete ele juridicamente? E outra questão, a Polícia Federal resolveu que não precisa tomar um novo depoimento de Bolsonaro depois da manifestação. O senhor acha que seria necessário um novo depoimento depois da manifestação? Não, acho que
provavelmente ele também ficará em silêncio. Ele já falou demais no domingo, né? E temos que olhar o que era esse ato de defesa. O Bolsonaro acreditava que ia ganhar a eleição. Lembre-se daquela cena quando a televisão anuncia a vitória. Lula da Silva é o novo presidente do Brasil, e filmaram isso, e ele está desconsoladamente, ele cai em choro, é abraçado lá por seus correligionários e tal. Ele acreditava que ainda ia ganhar a eleição, até porque ele achava que com a PEC da bondade, ele refere-se a isso na reunião ministerial de 5 de julho, com a PEC da vontade, a eleição estava ganha.